Olá, sou o professor Maximiliano Segala e esse vídeo é a segunda parte da aula de gases reais, aula que faz parte da disciplina de Físico-Química 1B do Departamento de Físico-Química do Instituto de Química da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, o vídeo vai tratar a respeito de uma revisão matemática. Na verdade, só vamos relembrar algo que a gente já viu na equação, no vídeo de gases ideais. Depois vamos falar longamente sobre os coeficientes térmicos do gás de Van der Waals. Passaremos então para a liquefação de gases e as referências bibliográficas. Bom, o que a gente já sabe então da revisão matemática? Nós já sabemos, né, que essas relações cíclicas são possíveis e que relações cíclicas como estas aqui já foram usadas lá para o gama do gás ideal. Bom, então nós vamos começar falando dos coeficientes térmicos do gás de Van der Waals. Começando com o coeficiente de dilatação térmica, que por definição, o coeficiente de dilatação térmica por definição é dado por essa expressão aqui. Ora, quando a gente olha para a equação 4, que é a equação de Van der Waals, a gente percebe que a equação 4 não tem uma forma adequada para resolver a equação 3, para resolver a derivada da equação 3. Por quê? Porque a equação 3 ela exige uma derivada do volume em relação à temperatura. E isolar o volume na equação de Van der Waals é uma tarefa inviável. Ora, para fazer isso, então, a gente pode abrir mão de uma relação cíclica. A relação cíclica adequada para este momento é esta que apresentada aqui, que ela pode simplesmente ser rearranjada para este termo aqui. Por quê? Porque neste termo nós temos dV por dTAP, que é exatamente o que a gente precisa aqui, né? Então a gente tem aqui o que nós precisamos lá em cima. E temos então duas derivadas em relação à pressão. Pressão em relação à temperatura e pressão em relação ao volume. E essas derivadas de pressão, da pressão em relação à temperatura e volume, são fáceis de serem obtidas numa expressão como essa aqui. Ora, as derivadas então que resolvem lá a equação 4, né? As derivadas que resolvem a equação são a derivada da pressão em relação à temperatura a volume constante é dado por R por V molar menos B. E a derivada da pressão em relação ao volume a T constante é dado por menos RT dividido por V molar menos B ao quadrado mais 2A dividido por V molar ao cubo. De modo que quando a gente coloca essas equações na expressão anterior, a gente chega à conclusão que dV por dTAP é dado por essa expressão aqui, ó, né? Então, de modo que agora, tendo dV por dTAP, a gente pode, então, tendo dV por dTAP, pode-se chegar no alfa do gás de Van der Waals. Muito bem, então agora vamos explicar como é que a gente chegou nisso tudo. Ora, como é que a gente chegou na equação 7, que é a derivada da pressão em relação à temperatura mantendo o volume constante? Ora, essa é a derivada em relação à temperatura mantendo o volume constante de uma diferença. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. Então, eu tenho a derivada da temperatura de RTV menos B menos a derivada da temperatura de A sobre V molar ao quadrado. Ora, mas V é constante, logo esse V não teria nenhuma variação. E não tem T nesse termo aqui, logo toda essa derivada aqui é zero. Muito bem, avaliando essa derivada aqui, R é constante, V molar menos B também, então R, V molar menos B saem da derivada. Sobrando só a derivada da temperatura em relação à temperatura, que é 1, logo, a derivada da pressão em relação à temperatura, mantendo o volume constante, é R por V molar menos B. Muito bem. Como é que a gente chega na equação 8? Bom, a equação 8, mais uma vez, temos a derivada da diferença, só que agora a derivada em relação ao volume, mantendo a temperatura constante. Fazemos a
a diferença de duas derivadas, analisando elas separadamente, começando por essa aqui. Ora, RT é constante, por quê? Porque essa derivada é a t constante. Então, RT são constantes, saem fora da derivada. O que sobra dentro da derivada? 1 sobre V molar menos B. Sobra 1 sobre V molar menos B. Mas a derivada em relação ao volume de 1 sobre V molar menos B é menos 1 sobre V molar menos B ao quadrado. Esse menos aqui é esse menos que está aqui. Agora vamos avaliar a segunda derivada. Bom, A é uma constante, sai fora da derivada. A derivada em relação ao volume de 1 sobre V quadrado é menos 2 sobre V ao cubo. Logo, a derivada da pressão em relação ao volume, mantendo a temperatura constante, vai ser o somatório do primeiro termo, o menos é esse menos que está aqui, é o menos que está aqui, o RT que tinha saído fora da derivada, e a resposta, 1 sobre V molar menos B quadrado, está aqui. Mais, por que mais? Porque tem esse menos aqui, com este menos aqui, temos um mais aqui. 2A sobre V molar ao cubo, então é assim que a gente chega na equação 8. Deste modo, aplicando-se então a equação 9, que era aquela derivada do volume, na equação 3, que é a definição de alfa, a gente chega nessa expressão para o alfa de um gás de Van der Waals. Observa que é bem diferente do que a gente obteve para o gás ideal, né? Para o gás ideal era simplesmente 1 sobre T. Muito bem, como é que a gente chega então nas equações 9 e 10? A 9 é essa aqui, a derivada do volume em relação à temperatura mantendo a pressão constante, e a 10 é o alfa propriamente dito, né? A gente vai precisar explicar essas duas. Ora, pela relação cíclica, a gente tinha a derivada do volume em relação à temperatura, mantendo a pressão constante, era menos essas duas derivadas em relação à pressão. Este menos que está aqui é justamente o menos que vinha da relação cíclica. E a gente já viu que a derivada da pressão em relação à temperatura, mantendo o volume constante, é R dividido por V menos B. E a gente já viu que a derivada da pressão em relação ao volume, mantendo a temperatura constante, é dado por esta expressão aqui. Ok? Muito bem. Agora eu vou trabalhar somente essa expressão aqui, ó. Nós vamos avaliar somente essa expressão aqui, nesta linha aqui, ó. Ora, a forma de avaliar isso aqui vai ser fazendo o mínimo múltiplo comum entre V menos B ao quadrado e V ao cubo, que é V ao cubo vezes V menos B quadrado. É simplesmente o produto deles. Fazendo então, né, pegando esse termo aqui, dividido por isso, multiplicando por isso, a gente chega em menos V ao cubo RT, né, porque quando dividiu aqui sobrou só V ao cubo, como tem o menos ali, o menos continua aqui, só sobrou V ao cubo quando dividiu aqui, RT, né, essa é uma operação simples, né, conhecida, e o outro termo fica 2AV menos B ao quadrado, né, aqui ficou um pouquinho em cima. Muito bem, devolvendo então essa expressão aqui e a expressão que estava aqui em cima para a derivada do volume em relação à temperatura mantendo a pressão constante, o que a gente tem? A gente tem esse menos aqui, que é o menos da relação cíclica. Nós temos, como estava no numerador, R sobre V molar fica como está. Como isso aqui estava no denominador, então ela é multiplicada invertida. Então ela é multiplicada invertida. Muito bem. Simplesmente fazendo o produto e algumas simplificações, a gente chega na equação 9, que é a derivada. A gente vai precisar dessa derivada mais para frente também, tá? Então aqui simplesmente faz as simplificações. Ora, mas o alfa, por definição, é 1 sobre V dessa derivada aqui. Então, enquanto que aqui tem V ao cubo, o alfa tem V quadrado. Essa é a diferença que existe entre elas. Muito bem. Com isso, então,
a gente consegue descrever como é que se chega no alfa de um gás de Van der Waals, e ainda deixamos essa derivada dV por dt AP descrita, e a gente vai precisar dela no futuro. Muito bem. Bom, para fazer o beta, o processo é semelhante, ou seja, a gente precisa ir atrás da derivada do volume em relação à pressão, mantendo a temperatura constante. Mais uma vez a gente percebe que a equação de Van der Waals não é adequada para fazer derivadas do volume, já falamos a respeito disso. E para resolver este caso, nós precisamos usar uma outra relação cíclica. E a relação cíclica adequada é essa aqui, ó. Derivada do volume em relação à pressão mantendo a temperatura constante é menos a derivada do volume em relação à temperatura mantendo a pressão constante, a derivada da pressão em relação à temperatura mantendo o volume constante. Muito bem. Para resolver a equação 13, a gente percebe que a equação 13, então, ela é a razão entre a equação 9 e a equação 7, que a gente já tinha descrito. Quando a gente divide a equação 9 pela equação 7, a gente chega no beta do gás de Van der Waals com essa expressão aqui. Lembrando que o beta para o gás ideal é simplesmente 1 sobre P. Né? Muito bem, vamos ver como a gente chegou nessas equações todas. Como nós chegamos, então, na equação 14. Ora, aqui tem um pouco mais... A gente tinha a relação cíclica. Da relação cíclica, a gente chega nesta derivada, que é a derivada que é necessária para aplicar em beta. Aí, essa relação cíclica, então, tem o menos da relação cíclica. dV por dt AP foi aquele dV por dt que a gente acabou de resolver para o alfa, por isso que eu chamei tanto a atenção dele. Então, essa aqui é aquela mesma do alfa, aqui está ela. Antes do alfa, né, antes do 1 sobre V, repara que aqui o V continua ao cubo, né, e o alfa do gás do Van der Waals, esse V aqui é quadrado, né, porque esse 1 sobre V lá do gás do alfa foi colocado. E essa derivada aqui, dP por dt é V, é simplesmente R por V menos B. Ora, coloca as duas derivadas aqui, copia a primeira, multiplica a segunda invertida, faz as devidas simplificações, né? Aqui o quadrado já foi cortado com o V que vai aparecer do beta, e como tinha o menos da relação cíclica que permanecia aqui, com o menos da definição do beta, a expressão fica em mais. Então, essa aí é a equação 14, tá? Ah, vocês encontram aqui a equação do Pila, né? O Pila chama de 3.28. Então, sempre vocês encontrar isso aqui, vai ser a equação do Pila. Muito bem. O gama é muito mais simples. O gama, por definição, é dP por dt a V. E a gente já viu que isso é dado pela equação 7. Então, o gama é R por V molar menos B. Dando continuidade, então, ao nosso vídeo, nós vamos falar agora de liquefação de gases e vamos começar a falar um pouco de estado crítico, mas o estado crítico será tema realmente do nosso próximo vídeo. Ora, a liquefação de gases, ela foi estudada por grandes nomes como Faraday. Mas, mesmo que Natter tenha desenvolvido uma bomba capaz de atingir 3.000 atmosferas, ainda assim gases como hidrogênio, oxigênio, eles não foram liquefeitos. E à época, eles foram chamados, eram conhecidos então como gases permanentes, né? Acreditava-se que eles não poderiam ser liquefeitos de forma alguma. Acontece que Andrew, em 1889, trabalhando com o CO2, ele percebeu a existência de uma temperatura crítica característica de cada gás, ou seja, o CO2 é uma, o CO é outra, H2 é outra, acima da qual a liquefação é impossível
utilizando somente compressão, ou seja, acima dessa temperatura pode-se comprimir o gás o que for, que ele jamais será liquefeito. Para o caso do CO2, é a isoterma de 31 graus. Tá? Então, essa isoterma de 31 graus aqui, essa isoterma de 31 graus aqui do CO2 é dita isoterma crítica para o CO2. Cada gás tem a sua isoterma. Muito bem. Agora, o que a gente observa da isoterma crítica? A gente observa na isoterma crítica, ou seja, abaixo dela se consegue condensação e acima dela não tem condensação, a gente observa que a isoterma crítica, a ela corresponde, por exemplo, uma pressão crítica. E a ela também corresponde um volume crítico. Ficou um pouquinho ruim, mas um volume crítico. Então, se tem uma pressão crítica e se tem um volume molar crítico associado à temperatura crítica, né? A isoterma crítica. Muito bem. E o que se observa é que essa isoterma crítica, ela tem neste ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto crítico, ela tem uma inflexão. Né? E essa inflexão vai ser muito útil para os nossos estudos. Então, a gente tem a definição de algumas variáveis críticas, que a gente já falou. A temperatura crítica, então, é a temperatura acima da qual não é possível liquefazer o gás. E a isoterma correspondente é dita isoterma crítica, 31 graus no caso da figura 7.1, que é a figura que demonstra o CO2. A pressão crítica é a pressão necessária para liquefazer o gás na temperatura crítica. O volume crítico é o volume de 1 mol do gás na temperatura e na pressão crítica. E o ponto crítico é o ponto de inflexão da isoterma crítica, na qual é caracterizado pela temperatura, pressão e volumes críticos. Dando sequência, então, a alguns conceitos, aqui a gente observa de novo o caso do CO2, pressão por volume para o CO2. Mais uma vez, aqui está a isoterma crítica a 31 graus, né, que é a do CO2. E aí a gente sabe, então, que acima dela só tem gás, ou seja, não tem como liquefazer. De modo que a gente vai ter, então, algumas definições. Por exemplo, nós vamos chamar de vapor o gás que pode ser liquefeito. Logo, por compressão. Logo, necessariamente o vapor ele sempre está uma temperatura abaixo da temperatura crítica. Vamos chamar de vapor seco, quando esse se encontra sob uma pressão inferior à pressão de saturação. Então, o vapor seco, ele fica nessa região marcada aqui, ó. Essa aqui é a região do vapor seco, tá? E nós vamos chamar de vapor saturado ou úmido quando ele se encontra sob a pressão de saturação, portanto, em equilíbrio com o seu líquido. Então, o vapor é dito úmido quando ele está nesta região aqui, ó. Nesta região aqui. E a gente chama de curva de saturação esta região aqui, pontilhada, que separa a região bifásica que fica dentro dela das regiões monofásicas. E a gente pode ver isso aqui, né? Ou seja, a gente tem acima da temperatura crítica só gás, a gente tem nessa regiãozinha aqui entre a isoterma crítica e a linha pontilhada o vapor seco, e a gente tem aqui dentro, onde vai ocorrer o equilíbrio líquido-vapor, nós temos o vapor saturado. Muito bem. Seguindo então, como é que funciona o processo de liquefação de gases? Aqui a gente tem o processo separado em 5 etapas.
Vamos começar com a primeira etapa, redução do volume entre os pontos A e B. Então aqui a gente tem o ponto A, aqui a gente tem o ponto B, e o que nós estamos falando é desta região aqui. O que a gente observa nesta região? Que à medida que o volume diminui, porque quando a gente vai daqui para cá, nós estamos diminuindo o volume, a pressão aumenta, que era justamente o que a gente esperava que acontecesse. Muito bem. Então, entre A e B, nós temos somente, entre A e B, temos somente gás. Quando chega em B, aparece a primeira fração de líquido. Então, no ponto B, e nós vamos dar um nome especial para ele logo mais, no ponto B aparece a primeira gotinha de líquido. Ora, no intervalo entre B e C, o que se observa é o equilíbrio entre o líquido e o vapor. Aqui, entre B e C, todos os pontos que estão aqui na linha azul, o que a gente vai ter é uma mistura entre o líquido e entre o vapor. Como no intervalo AB a gente só tinha vapor, no intervalo azul a gente vai ter esse caso aqui, ó, onde a gente tem parte vapor e parte líquido. À medida que o volume vai sendo reduzido, observe que ele passa do volume do gás até o volume do líquido, nós já vamos dar nome para esses pontos. Mesmo com a redução do volume, não há aumento de pressão. Por quê? Porque a redução do volume é acompanhada pela mudança de fase do vapor para o líquido, e como o líquido é mais agregado, tu pode ter uma redução de volume sem que tenha aumento de pressão. Muito bem. Quando chega no ponto C, desaparece a última gota de gás. Então aqui no ponto C desaparece a última fração de gás, não a última gota de gás. Desaparece a última fração de gás. Então no ponto C só tem líquido. Só tem líquido, não tem outra opção. É por isso que a partir do ponto C, qualquer redução de volume é acompanhada de um aumento abrupto de pressão. Por quê? Porque aqui está se comprimindo líquido. No ponto C, o pistão encosta no líquido. E aí, à medida que o pistão encosta no líquido, para comprimir o líquido é muito mais difícil. Esse comportamento no verde e esse comportamento no preto aqui, ele tem relação com o coeficiente de compressibilidade de cada um. No caso do verde, é o coeficiente de compressibilidade do gás. No caso do líquido, é o coeficiente de compressibilidade do líquido. Então, este é o processo de condensação. Como eu tinha dito para vocês, então, nós daremos nomes aos pontos B e C. Então, o ponto B é o ponto onde se tem o volume ortobárico do vapor, né? Então, no ponto B, a gente mede o volume ortobárico do vapor, aqui. No ponto C, a gente tem o volume ortobárico do líquido. Então, no ponto C, tem o volume ortobárico do líquido. E o ponto O, que pode ser em qualquer região aqui, ele vai dar o volume global do sistema. De modo que, quando chega em B, que aparece a primeira gota de líquido, o que a gente vai observando? À medida que vai se reduzindo o volume, sempre vai ter uma composição global, e uma fração global, um volume global, né? A variação do volume global, e vai se ter, então, uma proporção entre o gás e o líquido presente. E, claro, a gente vai precisar de B, C e O mais para frente, e K é o ponto crítico, que não está representado aqui, mas a isoterma crítica teria mais ou menos
esse jeitão aqui no ponto crítico. Encerrando então o nosso vídeo, nós vamos falar então da regra da alavanca. A regra da alavanca ela vai nos dar a proporção entre líquido e gás no equilíbrio entre as fases. Nós sabemos que a fração molar, que a soma das frações molar sempre é 1, então a fração molar do líquido mais a fração molar do gás mais a fração molar do líquido num equilíbrio líquido-vapor vai ser sempre 1. E a gente sabe que o volume total da mistura, né, vai ser dado pela fração molar do gás vezes o volume do gás, mais a fração molar do líquido vezes o volume do líquido. Ou seja, se a gente quiser saber o volume total em qualquer ponto, nós precisamos saber qual é que é a fração molar que tem do gás e multiplicar pelo volume do gás, mais a fração molar do líquido e multiplicar pelo volume do líquido. Bom, agora eu vou pegar essa expressão 2 aqui e vou multiplicar ela por 1. Só que eu vou multiplicar ela por este 1 que está aqui em cima. Ou seja, como a soma das frações molar vale 1, então eu peguei 1 vezes V, esse mesmo V que estava aqui, igual a XV mais XV, exatamente quanto está aqui, XV mais XV. Ora, eu simplesmente isolei, eu trouxe os termos que tinham a fração molar, né? Fiz a distributividade com o volume total, então x do gás vezes volume total, mais x do líquido vezes volume total. Deixei o x do gás deste lado da igualdade e trouxe, né? E trouxe o x do gás que estava com o volume do gás do outro lado lá, de modo então que eu tenho o x do gás, o V total que já estava do lado de cá, por isso ele é positivo, menos o V do gás que veio do outro lado, por isso ele é negativo. E o X do gás foi para o lado de lá, e a gente vai ter então o X do líquido foi para o lado de lá. Então a gente tem o X do líquido que multiplica V do líquido menos V total. Assim, então, a gente chega nessas expressões, né? Simplesmente isolando as frações molares de gás e de líquido, uma de cada lado, e vendo a diferença entre os volumes. Ocorre que observamos que a diferença volume total menos volume do gás é o trecho OB. Ora, volume total menos volume do gás é este trecho aqui, ó. Então, a gente vê que esse trecho aqui corresponde àquela diferença ali. E a gente vê que essa diferença aqui, líquido menos total, é este trecho aqui. Então, líquido menos total é essa expressão aqui. De modo, então, que substituindo isso lá em cima, ou seja, o x do gás continua aqui, V menos V do gás, a gente substituiu pelo trecho OB, é igual ao X do líquido que estava ali, multiplica ao C. De modo que a razão entre a fração molar do gás e a fração molar do líquido, ela pode ser dada pela razão entre os trechos OC e OB. De modo que, medindo os trechos aqui, verde e azul, a gente pode saber em que ponto a condensação está, quanto tem de vapor e quanto tem de líquido. Encerramos então mais um vídeo. Essas foram as referências desta aula, né? O nosso agradecimento a todos e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!